Não é fácil uma criança de 6 anos dividir a vida com o irmão de 3. Porque ele, tecnicamente, já é grande. Enquanto que se ele tivesse um irmão de 9, ele ainda era pequeno. Então, tudo isso a gente tem como conduzir e como tratar para ir facilitando essas questões. O que acontece? Sendo ele um pouquinho mais colérico, ele é um cara dominador, líder, né? É um cara que sabe o que quer e que odeia perder, se sentir humilhado, odeia fraqueza, não gosta de se sentir fraco, ou não admite fraqueza, perda, derrota, fracasso. Não faz parte, não existe no vocabulário dele. Então, se aconteceu, não fui eu. Não é culpa minha e não, porque isso não faz parte da minha identidade, tá? Não sou assim. E aí, a gente precisa ir lapidando, a gente precisa cuidar. E qual é o grande desafio, né? É entender. Primeiro, é um desafio que eu também estou passando. Eu tenho um menino de 7 e eu falo que... Por que eu também estou passando? A gente, como viveu com eles? Com 0, com 6 meses, com 1 ano, com 2, com 3, com 4... E agora tem 6, e sendo um menino de temperamento forte, ele é muito inteligente, muito perspicaz, muito sagaz. Ele entende tudo muito rápido, ele participa das conversas dos adultos, ele não gosta de ficar sem saber o que está acontecendo, então ele pergunta o tempo inteiro. Se você falar uma coisa com outro adulto que ele não entendeu, ele te pergunta porque ele quer saber, ele quer entender, ele não suporta não entender as coisas. Né? Não tá por dentro do que está acontecendo. Então, diante disso, ele se mostra muito inteligente. E aí, o que acontece com a nossa expectativa? Aumenta. Aí a gente começa a cobrar dessa criança e a exigir dessa criança muito mais do que os 6 anos conseguem dar. Mas a gente se confunde, porque ele realmente, em alguns momentos, dá mais do que 6 anos. E aí a gente acha então que ele tá naquele patamar. Mas daí a hora que a gente pede uma coisa e ele se esquece, a gente já fala, será que é safadeza? Porque justamente eu acho que ele já ofereceu mais do que aquilo em outros momentos. Mas não é. Ele com 6 anos ainda tá em desenvolvimento a memória do que eu ainda tenho que me lembrar de me lembrar. O lembrar de fazer, isso ainda não tá. Demora 2 décadas para terminar o desenvolvimento dessa memória. Então, o lembrar de me lembrar é uma coisa que ainda não está desenvolvida, é mais difícil para a criança, é bem difícil. Então, às vezes eu acho que é bobagem, que ele tá me fazendo de besta, que ele... Não tá, esqueceu mesmo, sabe? E aí, além de entender isso, eu preciso usar recursos para não ficar sendo a chata. Porque se eu fico sendo a chata, e o pai... É mais legal, só de vez em quando fica doido, né? Dá aquelas... É claro que eu vou preferir o pai, entendeu? E aí isso não é saudável. É legal, bem legal, que os meninos tenham relações boas com seus pais. Isso é maravilhoso, porque é o modelo masculino, é a referência da sexualidade também. Então isso é ótimo, é excelente, é maravilhoso. Mas não precisa ser polarizado a ponto de não... Né, de jogar com isso, de não, né, de dizer para a mãe que gosta mais do pai. Não precisa ser dessa forma, né? Então, é isso que precisa dar uma equilibrada. Que recursos a gente pode desenvolver para ajudar o menino a lembrar de se lembrar, né? Então, algumas coisas práticas. Primeira, e não novidade, construção de uma rotina, né, na parede do quarto ou do armário. Não sei se ele já tem, mas construir junto com ele precisa ser protagonista, é uma criança de temperamento forte, que quer estar no controle da própria vida, então o que ele puder tomar de micro decisões, deixa para ele, e o que não for possível que ele decida, não precisa mostrar que você está no controle, esteja no controle sem mostrar que está no controle, para ele se sentir controlando a própria vida, porque isso faz muito bem para ele, atende à necessidade do temperamento dele, de estar no controle da situação, né, de estar na liderança, e é bom que isso aconteça,
tá? Porque ele vai treinando para tomar decisões, para ser líder. Outra coisa importante, a autoestima está diretamente relacionada com a capacidade de controlar o meio ambiente. Então, se ele tem essa capacidade, essa liberdade, esse poder, ele vai aumentando a autoestima, ele vai ficando mais seguro. Uma criança mais segura desespera menos quando o outro sai. Uma criança mais segura não precisa ficar se autoafirmando o tempo inteiro. Consegue até lidar com a perda e frustração de uma forma um pouco mais tranquila. Construir com ele a rotina. Essa construção, ela tem vários objetivos, tá? Vocês podem fazer isso juntos. Criar os bloquinhos de rotina, sabe assim? Tomar café da manhã, escovar os dentes, todas as ações que são rotineiras do dia a dia, né? Cria essa rotina em bloquinhos, como se fossem tijolinhos, né? Bloquinhos de papel. E aí vão construir juntos. Vocês criam as ações e ele organiza na ordem que isso aparece. Como isso é feito de uma maneira lúdica, é gostoso, eles curtem fazer, né? Eles podem desenhar, podem colorir, enfim, fazer do jeito que eles quiserem. E aí vocês ajudando na orientação da posição que isso vai ficar. Não precisa ter horário rígido, mas a ordem. É importante que tenha a ordem, né? Se tiver horário rígido para algum momento do dia também, tudo bem. Só não precisa ser inteira no horário rígido, porque senão a gente acaba dando um tiro no pé de depois não conseguir cumprir exatamente os horários que estão ali, e daí fica, às vezes, né, meio... falou e não tá fazendo, né? Então não precisa, só quando tiver, por exemplo, horário de sair para ir para escola, talvez tenha e tal, essas coisas. O horário de dormir também, às vezes é legal ter, né? São os que eu tenho aqui. Horário de sair, horário de dormir, né? Os outros são na sequência. Depois disso é isso, depois disso é isso, né? Isso também vai ajudar no quê? Em ter o tempo disponível pro jogos, PlayStation e celular, né? Então só a construção da rotina já resolve esse outro gap aí também, né? Quando é que é horário de jogar? Vai estar lá na rotina. Então, posso jogar isso aqui agora? Vamos olhar lá na rotina? E quando você fala, olha lá na sua rotina, o que é a hora de fazer agora, não é você no controle, falando que pode, que não pode, que isso, que aquilo, sendo chato, sendo... E aí, quando você tá no controle, você é o obstáculo entre o que eu quero e a minha alegria, o meu prazer, porque jogar libera dopamina, então dá um prazer enorme, né? E você tá aqui nesse meio, entre mim e o meu prazer. E aí eu te odeio, porque eu sou da raiva. Simples assim o mecanismo, tá? Então eu evito, quando eu uso mediadores, que é uma rotina na parede, que é uma ampulheta para marcar o tempo dos combinados, né? Então pode jogar agora por 15 minutos. Então eu tenho uma ampulheta, a hora que acabar a areinha daqui, acabou o tempo. Beleza, tá combinado, tá certo, assim tá bom, ok, né? E a criança concordando com aquilo, acabou. É um combinado, não é você como instrumento de tortura na vida do menino, sabe? Fazendo ele sentir todas as dores. Aí todas as dores, quem faz sentir é a mãe. E se eu tenho um mecanismo de ser humano, de buscar o prazer e fugir da dor, o que eu vou querer com a minha mãe? Se com a minha mãe eu sinto todas as dores da vida. A dor de ter que parar um negócio prazeroso, a dor de ter que me limpar sozinho, a dor de ter que ser mais forte, mais adulto, mais... Todas as dores eu tô sentindo com a minha mãe, então eu vou repelir a mãe, né? Vou querer o pai, que de vez em quando só faz umas dorzinhas, mas no resto do tempo é só prazer, alegria, tá? Então eu preciso vincular prazer à presença da mãe e usar mediadores para me ajudar com a autonomia. Até porque também, com mediadores, a autonomia da criança. E ela vai desenvolvendo autorregulação, funções executivas que são tão importantes, né? Então saber esperar, saber trocar uma atividade pela outra, saber administrar a própria vida, a própria rotina. Então você falou aí, por exemplo, de controle emocional, né? De descontrole emocional, na verdade. Quando eu começo a controlar a minha rotina, eu começo depois a controlar as minhas ações para depois passar para o controle emocional. Porque, como vocês sabem, o desenvolvimento, o amadurecimento cognitivo vem antes do amadurecimento emocional. Então, primeiro eu entendo algumas coisas, mas ainda não dou conta de lidar com isso. É por isso que mesmo entendendo algumas coisas, eu tenho comportamentos que não correspondem. E a gente cobra da criança mais velha, mas você já entende por que você chora, mas você já entende por que você não faz, mas você já entende por que você faz isso com o mais novo, mas você já entende, eu entendo, mas eu não dou conta.
Porque eu entendo, porque eu já amadureci cognitivamente, até porque eu sou colérico, eu tô lá na frente, anos-luz. Mas o meu emocional ainda tem 6 anos ou menos. Ou menos. E depois que eu tive irmão, ele regrediu uns 2 anos, o meu emocional. Porque é assim que a vida faz, tá? Porque eu já percebi que quem tem mais dependência e necessidade também tem mais atenção. Quem é mais frágil também tem mais amor, carinho, chamego. Então eu vou me colocando nessa posição de frágil e de precisando de ajuda para ver se eu consigo também aquele amor, carinho, chamego e atenção que essa pessoinha frágil e que precisa de mais ajuda do que eu recebe, né? É um mecanismo natural, inconsciente, absolutamente, né? O que é que eu tenho que fazer para evitar essa regressão tão grande? Dar o que ele está precisando, sem ele precisar recorrer a isso. Então, assim, eu tenho um menino mais novo e um mais velho. O que é bacana? Tirar um tempo para cada um. Então, eu tenho um tempo do meu dia ou um tempo da minha semana, conforme eu conseguir encaixar na vida, para dar só para o mais velho. Ele me exige mais que o mais novo. Veja se pode. É temperamento. Vai para sempre exigir mais que o mais novo, provavelmente. Viu? Porque ele exige. E agora, um detalhe importante. Ele exige agora e já chama atenção e tal. O mais novo, eu não sei qual é o temperamento dele. Se for um temperamento mais da tristeza, pode ser aquele cara que nunca exige nada, que tá sempre de boa, tranquilão, mas na hora que precisar de ação, atitude, tomar conta da vida, produzir, gerar renda, ganhar dinheiro, pode ter problema. Então, cuidado para não achar que aquilo é bom e isso é ruim. Porque geralmente quem se garante depois é esse que dá problema agora. E quem começa a ter alguma dificuldade para se desenrolar depois é aquele que não dá problema agora. Tá? Então eu tenho que trabalhar diferente com cada um. Eu preciso canalizar essa energia do mais velho para coisas produtivas, tá? Para que ele mantenha e não acabe com essa energia. Até porque não acaba. Se eu não canalizo para coisa boa, ela canaliza para coisa ruim. Geralmente ligada à agressividade, porque como ele sente raiva, ou ele vai fazer mal para ele mesmo, para o outro ou para o ambiente, tá? Se eu canalizo para coisa boa, ele vira uma potência. O mais novo, se ele for da tristeza, não sei, só tô falando para geral, tá? O da tristeza, eu preciso criar energia. E é muito mais difícil, vamos combinar, criar energia do que canalizar energia, tá? Então eu preciso, qualquer coisa que uma criança da tristeza peça, manifeste interesse, eu tenho que dar. Faz, não diga não, canaliza mesmo. Você quer isso? Então vamos fazer aumentar esse querer, vamos fazer aumentar essa vontade, essa força, porque vai ser necessário na vida dele no futuro.